eu tenho alguns textos que parece que eles são textos chaves para certos momentos e eu acabo voltando para eles, né? Eu queria ler Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Desculpe. Bom, podemos ler versículo 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. A gente pode de novo gastar horas nesse. É impossível agradar a Deus, não adianta tentar. Amém. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele se torna galardoador dos que o buscam. E existe, a gente tem mencionado sobre essa diligência nossa, nós precisamos essa diligência de buscar Deus. Mas no versículo 7, ele começa a dar alguns exemplos, mas o versículo 7 diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, esse divinamente instruído é algo que nós temos acesso nessa hora. Lembra? Divinamente instruído é algo que não é obtido pela nossa inteligência natural, não é obtido pela nossa esperteza, pela nossa experiência de vida, por algo terreno, é algo divino, é algo que vem do céu. Como a palavra diz em Jeremias, clama a mim e eu vou anunciar coisas que tu não sabes. Ou seja, existe uma instrução divina que vem de Deus, somente de Deus, para essa hora, para esses momentos que nós estamos vivendo. E a Bíblia fala que Noé, pela fé, ele recebeu essa instrução e agiu, vamos dizer, para construir uma arca. Então, e essa inteligência, esse acesso a essa informação divina requer de nós fé. Porque Deus vai falar algo que não vai ser discernível pelo nosso senso natural. O nosso senso natural vai ser tentado a dizer assim, será que eu estou ouvindo direito? Deus, não faz sentido, isso aqui é meio estranho, construir uma arca, nunca choveu. Então, para você receber isso e operar nesse nível, fé é necessário, por isso a Bíblia fala, é necessário que você creia que Deus existe, Ele é bom, Ele tem o melhor para você, Ele criou você e Ele tem um plano glorioso para a tua vida. E Ele vai falar com você. E vai requerer de você fé e total confiança quando Ele disser algumas coisas, porque o teu natural vai questionar, porque não é fruto de uma lógica humana. E a outra coisa é o seguinte, eu não creio que Deus, nós estamos vendo a história depois que ela terminou, um relato da história. Mas imagina Noé, eu creio que Deus ia repassando informações sobre a arca e o que significava, porque ao longo da fidelidade de Noé, é bem provável que Deus ia abrindo esse processo, ia repartindo alguns detalhes a mais na caminhada que ele tinha. Então, é uma caminhada de fé, porque a gente não tem toda a informação num primeiro momento. E é a caminhada, é o andar com Deus que nos dá essa capacidade de fazer esse tipo de coisa, né? Então, é uma bênção a gente ter acesso a isso. E tudo que nós precisarmos nessa hora de informação para cumprir o chamado que Deus tem para a nossa vida. Lembra? A gente vai diante de Deus e diz assim, cumpre em mim os teus propósitos. Como Maria diz, não o meu querer, mas teu, Senhor. Tu vais ter um filho sem ter marido e vai ser o salvador do mundo.
e ela se rendeu a esse processo. De novo, no natural impossível de conceber algo divino, e a gente pode dizer que Maria, pela fé, recebeu a instrução divina de ter um filho, e ao mesmo tempo, é bem possível que a mente dela não tinha capacidade de conceber tudo o que significava ter o Filho de Deus e gerar. Então, fé é necessário para você ir trilhando essa jornada. Mas tudo o que você precisa, e aí eu digo, é importante para todos, jovens, crianças, pessoas mais velhas, em qualquer fase da nossa vida, tudo o que nós precisamos para cumprir o nosso chamado e o nosso propósito na Terra, Deus vai fazer com que essa informação chegue até você. Deus vai fazer que a informação vai chegar até você. Entende? Então não é uma coisa que nós precisamos nos preocupar. Mas Deus vai fazer essa informação chegar. E uma das partes que a gente às vezes perde essa informação, esse detalhe, eu queria voltar um pouco mais lá para Gênesis, no capítulo 6, que é um detalhe que eu queria me fixar nessa história. Essa história de Noé é uma história bem como cada história que a gente vê na Bíblia, gloriosa, é um milagre, mas é algo tremendo. Mas Gênesis 6, 9 diz assim: eis a história, essa história de Noé. Eu realmente gostaria de ouvir isso da minha vida. Essa é a história de Noé. Noé andava com Deus. É isso? Ele fala que ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Mas essa frase, olha o que define a história de Noé. Noé andava com Deus. Então, para nós acessarmos essa sabedoria divina, você não vai ter acesso às preciosidades de Deus. Lembra? A intimidade do Senhor, os segredos do Senhor são para aqueles que o amam. E o amor a Deus nos faz andar com Ele. O que faz Noé? A Bíblia diz assim, Noé achou graça diante de Deus, ele andava com Deus, e em função disso, Deus achou uma pessoa que ele podia compartilhar os seus segredos. Amém? Coisas preciosas para aquele momento histórico. Então, o grande segredo que a gente não pode, que é pré-requisito para a gente acessar essa inteligência espiritual, é a nossa disposição de andar com Deus todos os dias. É uma caminhada com Deus. Amém? É um processo de andarmos com Ele dia e noite, dizendo não, né? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E você, é interessante, é na segunda, na terça, na quinta, no sábado, no domingo, em tempos de favor, em tempos de testes, em tempos de chuva, no inverno, no verão. É uma caminhada com Deus, onde você vai processando essa jornada de fé, lidando com os desafios, andando na bênção, no favor, e você vai se tornando um com Deus. É muito parecido com esse... Quando você vê duas pessoas dançando uma valsa, ou qualquer dança, dá para perceber se aquelas pessoas estão acostumadas a dançar junto ou não. As pessoas que têm uma afinidade na dança são aquelas que, pela prática, elas movimentam junto, elas sabem o que cada um está fazendo. Então, o que é o desejo de Deus para nós nessa hora? É na hora das pequenas coisas, dos momentos diários, nas nossas coisas pequenas, nas grandes, na segunda, na terça, praticarmos essa presença com Deus, essa caminhada com Deus, porque imagina se Deus pisasse no teu pé na dança, né? Eu acho que ia doer um pouco, né? Ou Deus puxa para cá, você vai para lá. O que muitas vezes acontece na nossa vida? Deus está querendo ir para cá, nós vamos para lá. Né? Jonas vai a Nínive, daí ele foge da presença de Deus. Ou seja, falta esse sincronismo. E todo
o objetivo de Deus, da restauração, de nós podermos, pela obra da cruz, voltarmos a andar com Deus, na presença dele, é restaurar essa comunhão diária com ele, ao ponto de nós, a Bíblia usa essa expressão, nós vamos transformando a nossa mente, né? Renovando a nossa mente, restaurando de novo aquele lugar de origem onde a gente anda com Deus, né? A Bíblia relata sobre Jesus. O que fez Jesus ser vitorioso nessa hora? Porque ele só fazia o que ele via o Pai fazendo. Ele falava o que o Deus falava. O que é isso? É uma vida escrava, onde você não tem opinião, onde você não tem vontade própria? Não, é uma vida de amor rendida, é uma união com quem nós somos, na verdade. E eu gosto de usar essa expressão quando nós fomos criados no Éden. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus. Nós somos filhos de Deus, criados para operar, para pensar, para falar como nosso Pai. Então, ser restaurado essa posição não é uma coisa ruim. Nós estamos, na verdade, sendo restaurados a quem realmente nós somos, por criação, por design, por algo glorioso que Deus fez. Amém? Nós somos feitura dele, criados, nós somos criados. Então, na verdade, o andar separado de Deus, com vontade própria, sendo individualista, eu tenho a minha própria opinião, isso aí é fora do propósito de Deus. Isso é o que dá a gente acha que a gente é feliz fazendo isso? Não, muito pelo contrário, nós estamos realmente fora de propósito. Então, o coração de Deus é restaurar essa possibilidade de nós andarmos com Deus. E a Bíblia diz que ao andarmos com Deus, esse véu, e a gente vai continuamente sendo transformado, nos arrependendo, pedindo a graça de Deus, fazendo ajuste, nós somos transformados na própria imagem dele. É uma obra do Espírito. E é essa caminhada, meus irmãos, de andar com Deus, essa comunhão contínua, que nos dá acesso, que nos faz exercitar o certo e errado e a voz de Deus, né? Para ouvir, e aí eu digo isso, para ouvir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para essa hora. E como eu disse para os irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, nesse momento, ele é um tempo que requer de nós essa afinidade com o Criador, com o nosso Pai. Ele requer de nós isso. Esse ajuste fino de toda hora andarmos, tomarmos decisões na lógica e no coração de Deus. E eu queria ler agora com os irmãos, eu queria aplicar um pouco isso numa história e dar um pouquinho dar um pouquinho de contexto para o momento onde nós estamos vivendo. E eu queria ler Gênesis 47. Porque eu creio, meus irmãos, que o tempo de nós vivemos a nossa vida com um versículo de caixinha de promessas por semana, essas coisas se foram. Nós precisamos, como nunca antes, andar em sintonia celestial. Por quê? Porque Noé não era um pregador, um empresário que a gente olha assim, mas Noé era... né? Eu sou eu, Noé... Não, Noé é que nenhum de nós. A gente acha que Noé é especial porque estava na Bíblia. Não, Noé é especial porque ouviu a voz de Deus e fez o que Deus pediu. Todos nós somos um Noé nessa hora. A Bíblia fala que havia violência, maldade naquela hora, e tinha alguém que estava andando de maneira justa diante de Deus, temente a Deus, e que estava andando com Deus. Estava fazendo a sua parte. E Deus olhou para ele e disse assim, eu vou repartir algo divino para ele. E a Bíblia usa essa expressão. E ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. E que bênção é nessa hora. E, meus irmãos, eu tenho esses dois conceitos que eu creio que é importante para nós.
existe um conceito de que Deus quer nos esconder e nos proteger do momento que a gente está vivendo, Ele quer nos guardar. Quando aquelas pragas vieram sobre o Egito, Deus escondeu o povo dele, protegeu o povo dele. Existe esse contexto de salvação, de cuidado divino nessa hora, e ao mesmo tempo existe um tempo de reestruturação no nosso interior, porque quando as 10 pragas terminaram, um novo dia estava diante dele, eles tinham que operar diferente. E a gente sabe que a maioria não operou, não soube lidar com o novo que estava diante deles. Então, para mim, são esses os dois lados que a história da arca nos diz. Primeiro, o amor que Deus tem por nós, que sempre tem solução para os filhos dele. Ele sempre tem uma solução para nos guardar, para nos preservar, para guardar na nossa casa. Ele sempre tem uma solução. Mas junto com essa solução, nesse contexto, ele quer transformar a nossa vida ao ponto de saber operar. Então, eu lembro você, né, recentemente nós comentamos que depois que o dilúvio terminou e a água desceu, você tem um Noé encontrando um novo mundo. Amém? Imagina, uma nova história. Ele tinha que saber operar nessa nova dimensão. Então, essa novidade de vida, a gente só vai ter nesse andar no Espírito. E o desejo de Deus naquele momento para Noé, e aí a gente vê essa ênfase de Deus, quando ele falou com Abraão, quando ele falou com Noé, quando ele falou com Adão, o objetivo dele é: sede fecundos, enchei a terra, multiplicai-vos, eu vou abençoar vocês para que vocês sejam uma bênção. Então, nesse contexto que a gente está vivendo, onde a gente olha o nosso derredor com os desafios que nós temos, em períodos de eleição, em crises mundiais que estão diante de nós, o contexto todo de uma pandemia, os efeitos que isso causa numa economia, tudo isso que nós estamos vivendo, existe um Deus que quer guardar seus filhos nessa arca, né, proteger e esconder, e existe um Deus que quer preservar você para que você possa, nesse contexto, tomar decisões divinamente instruído e operar e é um Deus que tem um coração: abençoar a tua casa, cuidar de ti para que você seja uma bênção nessa hora, para que os propósitos de Deus se manifestem na terra. Então, Deus está pronto a falar conosco. Deus quer falar conosco. É um Deus que fala. O amor de Deus é tremendo. É um Deus que fala, está pronto a nos instruir, pronto a revelar. Mas a nossa parte é andar com Deus nesse contexto. Amém? Onde, como eu disse, naquela dança, a gente se torna um com Deus. A gente vê textos nas Escrituras que diz assim: Cristo em vós. Quando a gente se converte, a gente fala assim, que a gente recebeu Cristo no nosso coração. Que Jesus estava à porta, né, nas cartas à igreja em Apocalipse, dizendo: eis que estou à porta e bato, eu quero entrar no coração. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, ele quer entrar no nosso coração. Mas depois você tem textos assim, que Paulo escreve dizendo assim: nele nos movemos, nós estamos inseridos nele. Então, é ele em nós e nós nele. Por isso que eu acho essa ilustração de nós andando com Deus é a palavra em nós e nós na palavra. O salmista diz: escondi a tua palavra no coração. E aí o salmista diz assim: ele é o meu lugar de refúgio, eu me escondo nele. Ele é a minha fortaleza, ele é o meu lugar, o meu esconderijo. Então, você percebe esse Cristo em nós e nós nele. Nele nos movemos, na força do Senhor. Então, essa é a nossa prática de permitir ele cada vez mais em nós e nós cada vez mais nele, para nós operarmos nesse momento importante. Lendo esse texto aqui, eu estava nessa semana, eu não sei se vocês chegaram a ver ou ler algumas coisas que estão surgindo. Você sabe que o efeito
na economia desse momento que a gente está vivendo, ele é enorme. Vamos dizer, a gente tem falado, eu creio que em alguns vídeos anteriores eu falei um pouco sobre finanças. Aquele vídeo sobre finanças é exatamente aquilo, dá um pouco da situação que nós estamos vivendo, uma perspectiva econômica de como está vivendo, porque o efeito vai requerer uma mexida enorme no sistema monetário e financeiro do mundo todo. Esse é o momento que nós estamos vendo, porque é impossível você emprestar. Esse negócio assim, de o governo dar R$600 para a população não é sem custo, ok? Porque se fosse assim, por que a gente não faz sempre? Me dá 20 mil para cada um, né? Se é tão fácil assim, né? Ninguém precisa trabalhar, tudo resolvido. Tem um custo nisso. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo num momento que nós vamos ter diante de nós alguns ajustes estruturais grandes que estão diante de nós. E, recentemente, tanto é verdade que, eu acho que foi nessa semana que o Fundo Monetário Internacional saiu com essa informação que nós precisamos, né? Desculpe um pouco os termos técnicos, mas vai ser importante, eu acho que é importante para dar um contexto. Eles disseram assim, nós precisamos uma nova rodada de Bretton Woods. Para quem não sabe, o que aconteceu em Bretton Woods foi, no final da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava numa catástrofe, porque a guerra criou o dano enorme nas economias, e ali, em 1944, 44 representantes das nações se juntaram nos Estados Unidos, no que é conhecido como essa conferência de Bretton Woods, para chegar num acordo para como nós vamos curar o mundo nas suas finanças e tentar reerguer a nação. E o Fundo Monetário Internacional, essa semana, disse que nós estamos precisando disso nesse momento, de sentar para reestruturar o mundo diante do que nós estamos vivendo. Então, pensa bem, esse é um pouco do contexto. Para um agente desse tamanho dizer isso, é porque realmente requer um momento importante, esse que nós estamos vivendo. E aí, se você olha um pouco das disparidades que nós estamos vivendo, eu estava lendo alguns dados, por exemplo, 57% do mercado de máscaras a China controla. Então, pensa bem, máscaras de saúde, por exemplo, essas máscaras que nós usamos, todo tipo de máscara, o total do mercado é 71 bilhões de dólares. 40 bilhões é controlado pela China. Como você faria? Aí eu vou fazer uma pergunta simples para nós entendermos. Se você fosse, vamos usar o esquema de futebol, você morasse numa cidade pequena, você fosse a pessoa mais rica da cidade e você tem um time de futebol, resolve, um time de futebol não resolve, então você compra 2 times de futebol para eles disputarem as partidas, você paga o juiz que vai apitar o jogo, você é dono do canal de televisão que vai mostrar os lances. O que isso mostra? Mostra o seguinte, você é dono da bola, né? Dono do campo. Não sei se a gente, quando era guri, a gente sabe, o dono da bola mandava no jogo, ele ia embora porque ele estava bravo com alguma coisa, ele pegava a bola e ia embora. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que tratar bem o dono da bola. O que nós estamos vendo nisso é que tem muitos donos da bola aparecendo no mundo, ou seja, aparecendo as suas... Então, esse assunto da China é isso. Ou seja, começam a ditar as regras. É isso que eu quero dizer. Então, o contexto que nós estamos vivendo é que está aparecendo essas realidades muito fortes. E aí, qual é a tendência? De novo, não querendo me alongar muito nesse detalhe, vamos dizer, equipamentos de proteção, mais ou menos, a ideia é que isso é a Organização Mundial do Comércio diz que o tamanho desse mercado é quase 98 bilhões de dólares. 50% disso é produto chinês, controlado pela China. Agora imagina se alguém chegar e dizer assim, as vacinas são obrigatórias. Imagina o cara que tem a vacina na mão.
o poder de barganha e de controle que as pessoas começam a ter, por isso que a gente fala que os bancos têm poder de barganha, que os governos têm poder de barganha, as grandes corporações têm poder de barganha. Então, como nós, e meus irmãos, eu falo isso porque, de alguma maneira, nós precisamos acordar para a realidade que nós estamos vivendo, porque nós somos assim. A gente procura não, pastor, eu não gosto de ficar sabendo dessas coisas porque eu prefiro não saber e ir levando a minha vida. Mas a realidade é, nós precisamos saber que nós vivemos um momento importante da história. Não estou prevendo uma catástrofe, mas requer de nós andar com Deus e receber a instrução divina para operar na nossa vida. Amém? É mais do que evidente isso, que nós vamos precisar disso. Então, eu queria ler esse texto, até para dar um pouquinho de base no que eu estou falando. É um texto que me chama muita atenção. É um ângulo diferente, talvez vocês nunca leram dessa maneira, mas eu queria ler Gênesis 47, versículo 13. Vocês lembram? Deus deu aquele sonho para José, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. O que Deus deu a instrução no sonho? Toda a produção desses anos de abundância guarda, porque vão precisar nos 7 anos de escassez, ok? Esse é o contexto. Aí o que acontece? A escassez está batendo, tá? Então, versículo 13 diz assim: não havia pão em toda a terra. E para efeito meu de raciocínio, eu coloquei aqui: não havia vacina na terra, não havia remédio na terra, não havia dinheiro na terra, não havia segurança nas cidades. Mas tinha um lugar que era com José. Então, tenta ler dessa maneira. Ok? Não havia nenhum outro lugar. Mas José tinha. O que aconteceu? O mundo todo foi para lá e a terra do Egito. Então, a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então, José arrecadou todo o dinheiro que se achou no Egito. Então, imagina o seguinte, tem fome, você vai lá e tem a tua poupança, que você guardou, para aposentadoria. Você bateu a fome e você tem a poupança, e aí você descobre que José tem, e é a única maneira de sobrevivência. Aí você pega e gasta tudo. Nós estamos vivendo num momento da seguinte maneira: é quase que imoral nos meios monetários, econômicos, dos governantes, você querer poupar dinheiro. O objetivo é gastar, é liquidar com as poupanças. Esse é o momento que nós estamos vivendo. É liquidar com as poupanças. Essa economia funciona em cima de dívida. Então, o que nós estamos vendo, um pouco do que nós estamos vendo, é as pessoas estão tendo que usar os seus saldinhos, né? Então, usar as suas... Então, olha o que aconteceu assim. José arrecadou todo o dinheiro do Egito, o que havia na terra do Egito, pelo cereal, olha só, pelo cereal que compravam e recolheu à casa de Faraó. Versículo 15. Tendo acabado o dinheiro na terra do Egito, na terra de... foram os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer na tua presença, porque o dinheiro acabou. Olha só, o dinheiro acabou. José continua com dinheiro, com comida. Respondeu José: se vos falta dinheiro, me entrega o gado de vocês. Aí, o que aconteceu? Em troca do gado que vocês têm, eu vou suprir vocês. Então trouxeram o seu gado a José e José lhes deu pão em troca de cavalos, rebanhos, olha só, cavalos, rebanhos, gados, jumentos, e os sustentou de pão naquele ano em troca do seu gado. Ou seja, cada ano eles iam entregando a poupança, agora vão entregando os gados, né? 18, versículo 18. No final daquele ano, e lembra, meus irmãos, isso aqui está na Bíblia, ok? Essa é uma história real de um momento de crise. Fim daquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro. E o meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós
E a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos e a terra não fique deserta. Assim, comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Lembra que esse é o objetivo final de uma das agendas do comunismo e socialismo, é não ter propriedade privada. Ou seja, você vai ter direito de usar por alguma, né? Você vai poder jogar bola no meu campo de futebol, das minhas regras, senão eu vou tirar a bola. É mais ou menos assim. Aí eu falo assim, pô, eu quero jogar muito bola, então não tem problema, eu vou fazer isso. Aí ele diz assim, versículo 21, quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó. Lembra? Sempre tem uma turma que são os amigos do rei que não sofrem o problema. Por isso não venderam a sua terra. Versículo 23. Então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tem de semente semear a terra. Das colheitas darei o quinto. Aí nós estamos falando da instituição dos impostos. Uma das coisas, amém, que a gente está caminhando para andar o cenário que muita gente olha é que nós vamos ter 100% de imposto. Ou seja, tudo que entra vai e a gente vai ser permitido a fazer certas coisas. O que é algo chocante, meus irmãos, sabe por quê? Porque nós temos tido essa é como assim os pintinhos estão sendo cozidos e a gente... Quantas liberdades foram tiradas já de nós, né? Nessa nossa jornada? Quantas liberdades? De ir, de vir, de comprar, para você operar. Esse ano nós experimentamos um pouco desse choque que é não sai de casa, põe uma máscara, fica em casa, não vai na igreja. Eu achei cômico. Eu achei cômico essa semana, eu não sei como você reage, mas saiu um decreto. Nós ainda temos, por exemplo, para reunir na igreja, tem restrições de número de pessoas e de tempo. Mas o que eu achei cômico é que um decreto do prefeito precisou escrever que uma família dos mesmos membros que convivem debaixo do mesmo teto podem sentar junto numa igreja. Está escrito no decreto. Quando eu olho aquilo, as pessoas dizem assim, opa, glória a Deus, Deus nos deu a liberdade de sentar junto. Eu fico assustado ao ponto de a gente achar que é bom o prefeito ter que escrever um decreto e dizer você pode sentar com o seu familiar num culto, juntos. Os outros têm que sentar a 2 metros de distância. Está lá na nossa lei, no decreto de Porto Alegre, está escrito. Então, aí ele estabelece o quinto, né, da produção. Lembra? Tudo era de Faraó, ele deu a terra, olha só, ele deu a terra e deu semente. Aí ele diz assim, vocês produzam como, um quinto é meu e vocês ficam produzindo. Das colheitas darei o quinto a Faraó e as 4 partes serão vossas para a semente do campo, para o vosso mantimento dos que estão em vossas casas e para que comam vossas crianças. Então vocês vão trabalhar, vocês vão fazer assim, vocês dão comida para a família de vocês e o resto vocês fazem assim, tá? Tá bom. E olha só, o que me incomoda nesse texto? Olha, versículo 25. Responderam eles, a vida nos tem dado. Olha só, a gratidão. E eles dizem assim, achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de Faraó para sempre. É aquele senso assim, puxa, que alegria, né? Que bênção. Nesse caos, a gente poder ter alguém que está dando dinheiro, comida, a única coisa é que a gente perdeu toda a liberdade. Mas que bênção. Essa é a atitude. Você percebe que você vai sendo cozinhado ao ponto de chegar e agradecer por você ser escravo de um sistema. Esse é o grande dilema que a gente precisa ser acordado para os momentos que a gente vive. Então aqui diz assim, versículo 26, e José estabeleceu por lei até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Versículo 27,
Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. E olha a diferença. Esse aqui era o povo de Deus, tá? Nós estamos falando do povo de Israel, do povo do Egito. E olha o que aconteceu com a família de Jacó. Nela tomaram possessão, foram fecundos e se multiplicaram. Lembra que José tratava a família diferente, que era o pessoal que vivia nessa terra de... Então, o que é o meu ponto? Nesse contexto que a gente vive, existe um Deus que está trabalhando pela sua igreja. Existe um Deus que está trabalhando pelos seus filhos. Existe uma instrução divina que está sendo dada e que, se nós estivermos acordados, nós vamos levar a sério que nós precisamos dessa informação divina para operar nesse sistema que muitos têm dito, amém, que do jeito que a coisa está indo. Então, como funciona? Eu fazendo juntando alguns pontos, o Fundo Monetário Internacional, então, veio com essa informação dizendo: nós queremos ajudar as nações, nós queremos liberar empréstimos, nós vamos querer mais equalidade, ou seja, todos vão ganhar junto. O que eles estão fazendo? Eles vão dar dinheiro, empréstimo, ou seja, mais empréstimo. Para você fazer, sabe o quê? Vamos dizer, eles vão dar empréstimo para uma nação comprar vacina. Para quem? Para a China. Ou seja, o Fundo Monetário Internacional, cuja a China tem um assento, faz parte disso, vai emprestar para uma nação mais pobre para ele ter dinheiro para comprar da China. Para a China ficar mais rica ainda, ter mais dinheiro. Quando você olha essa situação do Egito, nada mais é que isso. É um ciclo que não tem solução senão a coisa ficar cada vez mais concentrada, mais alguém tomando conta de tudo. Vocês devem ter ouvido falar, né, desse novo sisteminha que todos os bancos estão dizendo aí, né? Do Banco Central, de pagar 24 horas, né? Esse PIX, né, que estão fazendo. O que é isso, não? É mais uma caminhada nessa direção dos bancos centrais terem mais controle de fazer as transações com tudo que é forma de informação. Claro que você tem que dar todas as informações. E alguns dizem que em alguns países, isso tem sido feito experimentos em outros países também, mas em alguns países, conforme o tipo de governo, vamos dizer, todos nós sabemos que no nossa fatura ou no nosso aplicativo do cartão que a gente usa, da conta corrente, aparece ali o nome da empresa que você gastou. Não sei se vocês já viram, tá? O nome da empresa que você gastou, o quanto você gastou, está tudo ali. Até eles ajudam você a dizer assim: nós podemos organizar suas finanças. Isso foi para comida, isso foi para isso. Como é que ele sabe tudo isso de mim? Tipo assim, você está gastando muito com comida, eu vou dar um gráfico para te diminuir, gasta mais aqui. O que acontece, meus irmãos? Você abre a possibilidade para dizer o seguinte: nós queremos dar esse dinheiro, que eles chamam de dinheiro helicóptero, esse é o nome, que cai de paraquedas, cai de helicóptero. Você faz o teu cadastro, nós vamos dar esse dinheiro, mas só o seguinte, esse dinheiro não pode ser dado para igrejas, ok? Porque é para você comer. Não pode. A gente não... Por quê? A gente não quer ver esse nome aqui, igreja. Tudo isso está diante de nós. Amém? Quanto mais controle, mais acesso, mais dependência, mais as pessoas vão dizer para nós o que tem que ser feito. E o meu desafio nessa pequena conversa aqui é a gente não achar que nem o povo do Egito que estão fazendo um favor para nós. Amém? Tipo assim, que bênção, nós vamos ser escravos, tranquilo, não tem problema. Não. Essa é uma hora que nós precisamos da unção do Espírito e da sabedoria divina e da instrução celestial para saber operar nessa hora. Noé recebeu uma instrução de Deus para construir uma arca, porque vinham momentos difíceis diante do mundo. Como nós sabemos, uma arca não se constrói
em 5 dias, nem numa semana. Alguns dizem que levou 100 anos. Ou seja, nós precisamos, como nunca antes, que é o alerta que Jesus nos deu, vigiai e orai. Amém. Andem com Deus, ouçam a voz de Deus, façam aquelas coisas que Deus está dirigindo. Andem com Ele no meio de uma geração pervertida e corrupta e comecem a tomar decisões e operar de uma forma, porque é como se você está construindo uma arca, para que quando a chuva bater, você está preparado para lidar com a chuva que tem que vir. Quando Jesus andou entre nós, lembra? Roma comandava a terra prometida. Lembra? César mandava ali. Lembra que Jesus foi crucificado num tribunal, César, e Pilatos disse assim, era o representante de César. Não, é o seguinte, ó, vai ser crucificado. Então você tinha um controle político, religioso na época, e Jesus foi capaz de plantar uma semente nesse sistema totalmente adverso, controlado e manipulado, plantar uma semente que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nasceu ali. Qual era o grande marca de Jesus nessa época? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar o cativo, para abrir os olhos, para transformar, para pregar o evangelho ao pobre, para restaurar. Ou seja, ele veio de uma perspectiva divina, sobrenatural e celestial, divinamente inspirado e instruído por Deus para operar numa terra debaixo de opressão. Amém? De opressão. E, meus irmãos, nós estamos vivendo em algum nível ou outro num tempo de opressão. Amém? Só que a meu alerta é que a gente não seja que nem esse povo que vai sendo oprimido e oprimido e oprimido ao ponto de chegar e dizer assim, muito obrigado, porque tu está me oprimindo. Porque imagina, a opção era que eu ia morrer de fome. Quando Deus disse, vocês jamais vão morrer de fome, eu sou o pai de vocês, eu vou cuidar de vocês. Amém? Não anda ansioso pelo que é de comer, beber ou vestir. Então, existe diante de nós uma escolha importante que está sendo feita. Nós não podemos ignorar os sinais que nós estamos vendo ao nosso redor. Hoje na nossa mesa, olha só, interessante, na nossa mesa de almoço, a conversa estava sendo assim, mas esse negócio de vacina, e diz assim, ó, se o pessoal obrigar, ninguém entra no avião se não houver vacina, se não tiver vacinado. Existe essa possibilidade. Eu falei assim, então eu não vou viajar. É simples. Qual é a postura que nós vamos fazer? Nós vamos ir entregando as nossas liberdades? Não tem problema. Não tem problema. Entrega o gado, entrega o tempo, entrega isso, entrega aquilo, entrega a poupança. E, meus irmãos, o que nós estamos vendo hoje, quem tem um dinheiro para aplicar? Eu tenho falado com pessoas e diz assim, nós não sabemos o que fazer, porque é tudo juro negativo. Mas isso é feito por decisão, porque ninguém quer ter dinheiro. O objetivo é gastar. Então, o que acontece? Quando você está numa situação dessa, é importante a gente discernir, Deus, qual é a tua instrução sobre o que eu vou fazer com o meu dinheiro, com a minha produção, que eu acordo cedo de manhã, eu estou fazendo, também estou trabalhando, estou gerando riqueza lá para entregar adiante. Gideão estava numa situação como essa, ele diz assim, ele lavrava a semente dele no lagar, no lugar do vinho, sabe por quê? Para manter escondido. Para esconder a produção, para os outros não virem. O que os outros faziam? Eles esperavam produzir, nascia, pegava, colhia, daí eles vinham de bando, os moabitas, e diziam assim, o que tem aí para nós? Pá. E Gideão diz assim, negativo. Que negócio é esse? Isso é minha produção. Então, esse é o espírito que Deus quer colocar muito em nós e acordar para essa realidade que a gente não pode, olhar o que nós estamos vivendo e simplesmente agir que nem o povo do Egito fez. Amém? E por isso que eu disse, eu queria olhar esse ângulo, eu queria ler esse texto dessa maneira. Um povo que assim, não tem que comer, ok, nós nos entregamos como escravo, porque que benção que nós vamos ter a comidinha, nós vamos fazer, no final do mês nós vamos pagar o nosso imposto e nós vamos viver feliz para sempre.
quando Deus diz para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Onde o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E é somente quando nós estivermos radicalmente inseridos, andando em Cristo, Ele em nós, nós nele. Porque Ele prometeu algo. Ele disse o seguinte, se vocês fizerem exatamente o que eu disser, se atentamente ouvirem a minha voz, eu vou fazer de vocês vencedores nessa situação que vocês estão vivendo. Então, o que nós temos que? Nós temos que, como Noé fez, pela fé, você tem que acreditar nesse Deus, é necessário que você tome uma decisão na tua vida de crer nesse Deus, que nesse cenário, por mais adverso que seja, por mais que você tenha um país como a China, que domina 57% das máscaras, e que essa disputa dessas vacinas é impressionante. Alguém descobre, amém. E vai ser um negócio que está sendo orquestrado por baixo do pano para ver quem vai mandar, quem vai dominar essa área. É quase que vamos dividir assim, tu cuida disso, tu cuida daquilo, e aí o Fundo Monetário vem com aquela, nós precisamos ajudar as pequenas empresas, tipo assim, pequenas empresas precisam de empréstimos, sim, para operar, para depois você pagar juro, imposto e ficar com... entendeu? É um sistema furado esse que nós estamos vivendo. Essa é a realidade. Então eu não queria, gerar um quadro adverso, mas, meus irmãos, eu não preciso gerar um quadro adverso. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Eu sou uma pessoa extremamente realista. Eu gosto de olhar, eu quero ver exatamente o que está acontecendo. Mas tem um lado meu que diz assim, graças a Deus que nós temos nosso Deus. Amém. Por isso, meus irmãos, se você não tiver firmado na rocha, amém, você balança só de ouvir uma pregação como essa. Amém. Você chora e entra em depressão. Amém. Ao ouvir isso. Então, por isso que as pessoas não querem ouvir. Pastor, não me fala disso, eu não quero saber, eu vou meter a minha cabeça como um avestruz na terra, não sei de nada, não vi nada, deixa rolar, eu não quero criar casa, eu quero só passar por essa terra. Você tem essa opção. Mas, meus irmãos, eu não consigo não alertar e falar e dizer, ei, existe um caminho sobremodo excelente designado para nós. Nós somos uma igreja vitoriosa. Existe uma voz de vitória na igreja que diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esses são momentos onde você diz, aqueles que confiam em Deus, que conhecem a Deus, que andam com Deus, farão proezas. Esse é o momento de aparecer as arcas, esse é o momento de aparecer os mares se abrindo, esse é o momento de aparecer as fornalhas, esse é o momento de gerar riqueza, amém? E você saber assim, eu tenho dito para Deus, nós hoje parecemos e operamos como se fôssemos os peixinhos, sabe aqueles peixinhos que ficam do lado das baleias, dos tubarão, que pegam só as migalhinhas do lado, porque os peixão estão ali dominando o negócio, e você assim, posso pegar uma migalhinha aqui? Eu falei, Deus, a gente devia ser peixão nesse negócio. Amém? Deus, esses caras manipulam o mercado, fazem tudo, choram, diz assim, ó, não tem arroz, pessoal, não vai ter arroz. Não vai ter arroz para a população. Como assim não tem arroz? Não, vocês vão ter, não tem arroz, mercados assim, nós estamos exportando, porque lá não sei o quê. Mas então nós vamos fazer assim, assim, assim. Mas nós vamos ter que passar uma lei, então, regulando isso aqui. Aí, meus irmãos, a conta sempre vai passar na nossa... Amém. Em nós. Então, o que acontece? Você pode ler só a metade da história, eu faço questão, nós precisamos ler e entender a história que nós estamos vivendo, para não cair nessa história e achar que nós precisamos ser gratos por aqueles governantes que vão aparecer e vão nos dar, amém, R$600 por mês, vão nos dar plano de saúde grátis, vão nos dar rua asfaltada, vão dar um rancho para nós, vão fazer tudo isso e a gente ficar super feliz. A única coisa que a gente está em troca é que a gente não pode fazer nada sem a permissão deles. Não podemos fazer isso, nem isso, nem isso. E a gente achar que isso é bom. Amém. Quando nós temos um grande Deus. Amém. Grande Deus que trabalha nos bastidores, ao vivo, expostamente, nos bastidores, por aqueles que amam Ele. E é por isso, meus irmãos, que eu queria alertar os irmãos, esse é o contexto do Egito, esse é o contexto da época de Noé, esse é o contexto da época de Jesus, esse é o contexto da época de Daniel. Mas esses homens andavam com Deus. Qual é o segredo dessa jornada toda, dessa história? Para mim,
É o que eu quero ouvir diante de Deus. Se alguém escrever alguma coisa, é dizer, Noé andava com Deus, ele estava sempre falando com Deus, ele estava sempre conferido com Deus, ele estava sempre tirando, amém, conversando com ele. Esse é o momento, meus irmãos, de você afirmar essas realidades. Deus vai cuidar de ti, jamais tenha dúvida disso. Mas esse é o momento também de Deus falar com você coisas que vão afetar os próximos 5, 10, 15 anos, se Jesus não voltar. E nós não podemos ficar com a baixa guarda e simplesmente ficar feliz, graças a Deus que Deus me preservou nesse momento. Não, Deus está falando não só para preservar, mas para posicionar para o que tem pela frente. Não é só para preservar. Deus, amém, Deus vem buscar uma igreja gloriosa, vitoriosa, vencedora, e a voz e a postura e a maneira de o cristão agir é uma maneira de vitória, é uma postura de vitória. Então, graças a Deus, amém. Em qualquer cenário que a gente vê, Deus sempre cuida e protege do seu povo. Essa é a razão, meus irmãos, que esse assunto da bênção, lembra? Quando a primeira palavra que Adão ouviu foi, eu vou te abençoar, sede fecundos e encher a terra. A primeira palavra que Deus disse para Abraão, eu vou te abençoar para que tu seja uma bênção. A primeira palavra que Noé ouviu depois do dilúvio, eu vou te abençoar, sede fecundos, multiplicai-vos. O que descreve o povo de Israel no Egito, nesse momento de crise, é que eles cresciam, eram fecundos e se multiplicaram. Então, esse assunto de andar na bênção e ser abençoado é fundamental nessa hora. Deus quer abençoar a tua casa, para você não só sobreviver esse momento, mas para você ser uma bênção e uma influência nessa hora. E eu vou continuar batendo nessa tecla e desafiando os irmãos a nós sermos um pouquinho mais, de alguma maneira, prestarmos atenção e andarmos mais perto, ajustarmos essa dança com Deus. Amém? É uma dança, onde você vai sendo renovado, onde Deus vai falando com você num assunto pequeno, num assunto grande. Deus quer operar conosco em todas as áreas da nossa vida. E eu creio, meus irmãos, que tem informação, que nós temos restringido o acesso de Deus a nós, a assuntos da igreja, da nossa, amém, de uma educação de filhos, de uma coisa linda, religiosa, de domingo, e esquecendo que Deus tem plenas e maior desejo de invadir a nossa vida e nos dar informação sobre onde investir dinheiro, como aplicar, porque essa era uma das marcas da nossa vida, que Deus disse, não te preocupa com isso eu vou cuidar de ti. Recursos, finanças, comida, para o quê? Para que você possa avançar meu reino. Esse é o objetivo. Se nós começarmos a gastar tempo da nossa vida preocupados como o que nós vamos comer, quem vai ficar com o nosso dinheiro, se vai ter dinheiro ali na frente, nós estamos perdendo nossa energia e a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus para operar como um grande influenciador, amém? Nesse momento, que é a igreja. A igreja gloriosa, sem manchas, sem rugas, e as portas do inferno não vão resistir à igreja se manifestando nessa hora. Então, meus irmãos, eu coloco esse cenário porque esse é o cenário que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos caminhando para um ajuste. Lembra? Para o Fundo Monetário chegar e explicar isso, nós estamos caminhando por um ajuste das forças, amém, financeiras, econômicas do mundo. E saiba sempre disso, vai sempre sobrar para o pequeno. Vai sempre sobrar. Amém. Eu não gosto dessa história, mas é uma história que descreve bem. Lembra aquele rei? Foi a ilustração que o profeta usou para Davi, que diz assim, lembra aquele rei que tinha um monte de bezerros, de rebanhos, e aí vem um hóspede, ele foi lá, não querendo matar suas ovelhas e rebanho, pegou a do vizinho que tinha uma só. Essa foi a ilustração. E meus irmãos, esse é o coração de quem está no andar de cima do sistema desse mundo. Esse é o coração. Mas a diferença é, não é por força, não é por poder, não é pela nossa lógica. Nós não vamos operar na mesma lógica do sistema.
Nós vamos operar na força e no poder do Senhor. A unção do Senhor está disponível para nós operar. Mas o segredo, meus irmãos, o segredo é nós fortalecermos e enfatizarmos cada vez mais essa pequena frase que você encontra ao longo da história desses bem-sucedidos. E Noé andava com Deus. E Noé andava com Deus. E andar com Deus, meu irmão, é andar com Deus 24 horas. Nós fomos criados, moldados por Deus, recriados por Ele, para na presença do Senhor sermos transformados e designados e montados o nosso intelecto, o nosso físico, a nossa personalidade foi totalmente montada para obedecer à voz de Deus e para andar com Ele. Qualquer coisa diferente disso é uma violação a um artista que criou tudo perfeito no seu tempo. Então esse é o tempo de nos deixarmos restaurar, transformar, deixar a luz da palavra de Deus ajustar o nosso coração, ajustar nossas prioridades e calibrar a nossa vida para ouvir a voz de Deus. Amém? E operarmos como vencedores nesse sistema. Amém? Glória a Deus. Deus vai sustentar você. Você tem uma aliança com Deus. Mas eu queria dizer para os irmãos, Deus não só quer sustentar você, Deus quer fazer você uma influência nessa hora. Amém? A igreja do Senhor é uma influência nessa hora do que vai acontecer. As portas do inferno não vão prevalecer. Então esse assunto da bênção, se você olha o que fez Deus olhar para Gideão naquele momento de crise e que eles estavam, de novo, oprimidos e escravizados, foi um homem que diz assim, eu não vou entregar de mão beijada esse negócio aqui. Isso aqui Deus me deu, eu vou proteger a minha colheita. Amém. Se eu tiver que plantar no lagar, onde se cuida do vinho, eu vou fazer. E que Deus nos dê esse espírito, amém, esse coração. Não é uma questão de ser rebelde a um sistema e ser que tem esse lado humano e natural que as pessoas têm que se revoltam com tudo e com todos. Não, é um coração de dizer assim, eu não sou escravo, nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo como embaixadores do reino, nós vamos operar segundo uma lei superior. Amém? E aí quando Jesus chega para os discípulos e diz, vocês deviam pagar imposto, é dos filhos, os filhos devem pagar ou não devem pagar, Jesus diz, sim, você segue as regras do mundo. Mas o que ele fez? Ele mandou, amém, da boca de um peixe ele fazer. Então nós precisamos operar dessa maneira, onde nós não somos dependentes de um sistema, mas nós operamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, porque nós somos influenciados, abençoados, cuidados e movidos por uma outra realidade, divinamente inspirados, instruídos, protegidos, guardados, amém? Alimentados, sustentados pelo grande Deus que nós temos.